Dando sequência à nossa série especial sobre o evento Connect Smart Cities, que ocorre entre os dias 3 e 5 de agosto aqui em São Paulo, hoje temos como tema como utilizar a energia de uma maneira sustentável. Aqui comigo no estúdio está Ricardo Kenzo, diretor de negócios para cidades da Siemens, que vai bater um papo conosco sobre energia e sobre como melhorar a geração e a distribuição no Brasil. Bem-vindo, Ricardo. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigado, o prazer é meu. Estou bastante honrado aí com a entrevista que vocês deram a oportunidade. O prazer é todo nosso. Lembrando que você que está nos assistindo ao vivo pode participar enviando suas perguntas e comentários para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. No final do programa, a gente traz o resultado da nossa enquete e o Ricardo vai comentar um pouquinho com a gente. A pergunta de hoje era: qual a fonte de geração de energia mais adequada para o Brasil, na sua opinião? Primeira opção, hidroelétrica. Segunda opção, energia eólica e solar. Ou terceira opção, termoelétrica. Eu aguardo a sua participação e, como eu disse, lá no final do programa a gente traz a proporção aí dos resultados da nossa enquete. Bom, Ricardo, eu queria começar a nossa entrevista conhecendo um pouquinho da sua visão e da Siemens com relação ao conceito de cidades inteligentes e conectadas. Hoje o que a gente vê assim, uma cidade inteligente são cidades que você consiga fazer uma boa governança, uma boa gestão. Para isso envolve tanto a tecnologia como as pessoas. Eu preciso ter uma colaboração conjunta, governo, academia, indústrias. E esse modelo de cidades inteligentes, eles acabam sendo cada vez, entre aspas, um pouco mais facilitados, porque as tecnologias vêm evoluindo muito rápido. Então, quando você tem uma cidade inteligente, onde ela está instrumentada, ou ela está com informações, onde você consegue fazer uma conexão, e daí tirar dessas informações um resultado em que você possa fazer uma governança, você começa a dar um perfil de uma cidade sábia, né? Uma cidade mais do que uma cidade inteligente, uma cidade que aplica a sabedoria em cima do meio ambiente que você pode ter como inteligência. Então a Siemens ela trabalha muito nisso, ela trabalha dando condições para que uma cidade tenha condições de governança, gestão, atividades em que elas podem ser cruzadas e retirar o máximo da eficiência delas, mas com sabedoria. Ricardo, agora na sua opinião, você acredita que as cidades brasileiras elas têm um potencial interessante para se tornarem inteligentes e conectadas no futuro próximo? Eu diria assim, toda cidade é um organismo, né? E eu defendo muito que todo organismo é inteligente. Então, assim, toda cidade ela tem condições sim de ser inteligente, eu não digo que não. No Brasil, existem várias iniciativas e nós estamos aprendendo como o resto do mundo. Estamos aprendendo o que é a efetividade de uma cidade inteligente. Então, esse aprendizado, esse benchmark, né, essa evolução que a gente vem trabalhando, ele faz com que nós amadurecemos para daí ter efetivamente aí uma aplicação brasileira. Aí para o resto do mundo. Se a gente olhar a Europa, os Estados Unidos ou outros países, principalmente a Europa, onde os países são muito pequenos. Então, você falar nos países pequenos, em cidades menores, onde a população é bem menor, comparado até com um bairro nosso aqui em São Paulo, por exemplo, né? A aplicação de uma cidade inteligente acaba sendo um pouco mais fácil. Não que ela seja facilitada, mas ela é um pouco mais fácil. Agora aqui não, né? Nós estamos trabalhando com com o universo de pessoas, num conglomerado muito forte, urbano, em que você tem muitas pessoas, muitos equipamentos, muitos sistemas de gestão. Então, não vou dizer que é difícil para uma cidade brasileira aplicar, mas ela vai ter alguns entraves um pouco maiores, né? O resto do mundo, o perfil de índices que nós temos, 50% da população mundial hoje está em regiões urbanas. No Brasil, 85% estão em regiões urbanas. Então, se a gente olhar em cenário, só aí a gente já começa a ver que não é tão fácil a gente administrar uma cidade. Por exemplo, São Paulo, nós estamos aí com 10 milhões praticamente de pessoas, né? Se a gente pega a região metropolitana, chega a 21, 22 milhões, é muita gente num pedacinho, né, de uma cidade, né, de um estado. É difícil, realmente. Bom, mas de alguma forma a gente está procurando benchmarks aí, né, fora do
Estamos. No Brasil, para se adequar e melhorar e chegar a tão esperada a cidade inteligente. Sim, com certeza. Então, estamos e estamos evoluindo. Então, se a gente pegar verticais, né, pegar setores, pega um setor de água, esgoto, pega um setor de energia, pega um setor de transportes públicos, pega um setor de segurança pública, pega um setor de edificações inteligentes, pegamos um setor de prevenção de acidentes ou prevenção de incêndio ou algo similar. Se você for pegar cada um desses elementos, começa a aparecer o que a gente chama de centros de controles, né? Então, a gente teve muito aí que foi falado bastante tempo e aparecido bastante na mídia, que era o Centro de Controle do Rio de Janeiro, lá de gestão na época da Copa, né? Mas nós temos alguns centros de controles que são mais verticalizados, que são mais focados. Nós temos, por exemplo, implantamos um sistema de controle no sistema ONS, o ONS é o Operador Nacional do Sistema de Energia, né? Então, o sistema de transmissão nacional hoje ele é feito de uma forma de uma gestão inteligente, né? Então, se a gente pegar a dimensão geográfica brasileira, que é continental, e falar, poxa, nós temos essa visibilidade de uma operação de gestão, eu não estou falando só na cidade inteligente, eu estou falando num país com uma inteligência de gestão de energia, né? Então, nós temos algumas coisas que são fora, vamos dizer assim, até somos singulares em relação a alguns outros países e cidades, porque nós somos bastante atrevidos em ter uma tecnologia bastante avançada e numa grandiosidade continental. Bom, aproveitando o tema futuro, Kenzo, quais as questões e demandas que as pessoas ainda têm que lidar hoje em dia para garantir que as cidades sejam lugares melhores e mais agradáveis para se viver daqui a alguns anos? Quais os nossos principais gaps nesse sentido? Eu diria assim, quando nós estamos pensando numa cidade, nós estamos pensando na nossa família, nós estamos pensando no nosso trabalho, nós estamos pensando no nosso entretenimento, né? E outros pontos, obviamente. Mas muito é isso, é o nosso trabalho porque estamos pensando na riqueza que a gente pode trazer, na riqueza das nossas pretensões futuras. Na família porque a gente quer segurança, a gente quer saúde, a gente quer vamos dizer assim, um ambiente favorável para isso. E nós queremos ter um local agradável para poder estar vivendo, tá? Então isso acaba focando muito o tripé de sustentabilidade, né? Então você tem que ter um ambiente onde você se sinta bem com os recursos naturais e você tenha uma economia sustentável, uma economia favorável. E juntando esse modelo, eu acredito que as cidades acabam indo um pouco para esse lado, né? Para o lado de eu ter esse tripé sustentável bastante emergente e bastante focado com uma plataforma de tecnologias que possa suportar. Bem, para quem está nos assistindo, o Kenzo estava conversando um pouquinho antes do programa começar sobre as diferenças entre a energia sustentável, que é baseada nesses 3 tripés, né, Kenzo, e a energia verde. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Então, é um pouquinho diferente, né? Uma energia sustentável, ela pode ser verde, né? Tanto como uma energia verde pode ser sustentável, ou vice-versa, né? Esses modelos acabam sendo um pouco diferentes, mas bastante promissores em termos de você ter o ideal, você ter as duas coisas. O verde, ele vai muito para o lado da geração de energia através de recursos naturais. Então, se a gente pensar um sistema hidrelétrico, como o Brasil tem hoje, praticamente 50% da sua geração em cima de uma plataforma hidrelétrica, em cima da geração de energia movida a água, né? A eólica, que é de vento, né? Ou a solar, são energias que, teoricamente, nós estamos usando os recursos naturais, então a gente não impacta de uma forma nociva ao ambiente quando nós a geramos, tá? Eu digo isso pelas polêmicas das hidrelétricas, das barragens, né? Na construção já é diferente. Bom, o sustentável significa esse tripé estar bastante ressaltado, né? O tripé social, o tripé econômico, na ponta social, a ponta econômica e a ponta de você ter o lado, social, econômico e o lado mais ambiental, alinhado, tá? Então, se eu tiver com os 3 pontos desse tripé alinhados, eu consigo favorecer uma energia sustentável. Essa energia sustentável significa eu ter gerações, seja elas
verdes ou não, elas podem estar compactuadas para poder chegar a favorecer nesse modelo. Então, tem situações bastante comuns em que a gente tem uma energia que ela não é verde, porém, para aquela aplicação, ela é sustentável, então ela é aderente para ser aplicada nesse modelo. Tá? Então, nós vemos muito assim essas críticas com energias térmicas, né? A gente acaba nucleares ou coisa do gênero. Só que a gente tem que olhar o cenário como um todo. Tá? Não que nós somos favoráveis a uma ou outra energia, mas a gente acredita que todos os sistemas têm que ser analisados hoje de uma forma ampla, não só de uma forma regional, mas de uma forma planetária. Né? Hoje nós temos um sistema de globalização, para isso também é aplicado. As cidades elas têm que ter sinergias para verificar onde seriam as tendências e o que seria melhor para elas, em termos de modelos. Bom, eu tenho um dado aqui que cerca de 20% da população mundial não tem acesso à eletricidade. E esse é um dos grandes desafios para as próximas 2 décadas. Ou seja, universalizar o acesso à energia limpa, utilizando fontes renováveis. Esse, inclusive, é um dos objetivos da ONU. Kenzo, você acha que o Brasil, de alguma forma, investe ainda pouco em geração de energia ou sustentável ou verde? Quer dizer, você comentou dessa adaptabilidade, dessa importância de verificar o espaço para entender qual energia é importante. Mas, no geral, falta investimento na parte de energia sustentável e verde? Eu não diria que falta investimento, quer dizer, acho que falta planejamento, né? Eu acho que nós precisamos planejar melhor. Tá? A gente acaba caindo, em alguns casos, em situações bastante constrangedoras quando a gente começa a ter um sistema de geração e esse sistema de geração acaba não sendo o que a gente imaginava. Né? Então, esse lado, eu acho que o brasileiro, né, nós, e eu me encaixo muito nisso, eu acredito que a gente precisa estar com um planejamento melhor para ter uma eficiência melhor nos sistemas de geração de uma forma global. Né? Hoje, o crescimento de demandas de energia nos últimos 20 anos, ele tem uma variação da ordem de 30%. Então, em 20 anos, crescer 30% de demandas de energia instalada que nós precisamos ter, mundialmente, é muita coisa. Se a gente olhar outros continentes, outros países, que já não estão crescendo mais. Né? Se pega a Europa, ela não cresce mais, ela já está mais ou menos. Então, lá o que se faz? Lá existe essa forte migração. A Alemanha está fazendo uma migração dos sistemas nucleares e térmicos para os sistemas renováveis. Né? E o plano deles é até em 30 anos, daqui a 30 anos, eles terem um sistema mais verde. Nós temos uma plataforma de geração verde bastante alta, bastante grande, de renováveis. Então, nós temos biomassa, essa biomassa vai ter sistemas aí de canavieiros, sistemas de tarus de madeira, né? Nós temos sistemas de gestão em que a gente consiga fazer eólico, temos área, né? Temos terras para fazer isso. E temos a parte solar. Hoje, a sinergia da eólica e solar é bastante usada, bastante utilizada. Então, a falta de incentivo, eu acredito que ela começará a aparecer de uma forma bastante enfática a hora que nós tivermos um planejamento desenhado e a gente perceber que nesse planejamento a gente não consegue efetivamente realizar. Tá? Hoje a gente realiza, obviamente com certas dificuldades por falta de incentivos e investimentos, de uma forma geral, não vou dizer incentivos e investimentos, sim, mas se nós tivermos um planejamento e tivermos uma direção a seguir, aí eu acredito que a gente consegue ter com mais transparência qual é esse problema de investimento que nós teríamos no país. Entendeu? Sim, e você citou a questão da energia termoelétrica, que existe ainda um certo preconceito, é isso, Kenzo, com a energia termoelétrica? De alguma forma? A gente fala em energia termoelétrica porque a energia é gerada através de combustão, né, através de combustíveis. Então, existe, sim, acredito eu, né, esse preconceito, porque você fala, eu estou queimando óleo, eu estou queimando gás, eu estou queimando algo do gênero. Né? Aí impacta nessa área das emissões. Só que se a gente olhar onde estão, no nosso perfil hoje mundial, né, global, até brasileiro, em que nós temos, no caso do Brasil, 85% da população está em área urbana, quer dizer, está todo mundo concentrado num pedacinho de terra. Tá? Precisamos aí questionar um pouquinho, será que é válido nós estarmos gerando essa energia numa distância de 1.000, 2.000 quilômetros para trazer essa energia até esse centro? Tá? Porque quando eu consigo fazer grandes áreas de geração com recursos naturais,
Como eu falei, você precisa de grandes áreas. Não dá para fazer isso junto a uma cidade. É uma coisa muito complicada mesmo, porque a cidade ela cresce, né? E o planejamento pode ter um impacto muito forte nisso. Então, o que talvez podia ser? Eu não diria 100% da demanda de energia térmica ser realizada para atender uma cidade, mas ela pode ser lá aquele complemento de viabilidade em que eu consiga ter um equilíbrio nos custos que eu vou ter nas gerações e também nos impactos que eu vou ter no meio ambiente, né? Porque eu gerar, mesmo sendo uma eólica a uma distância de 1.000 quilômetros, eu tenho que trazer essa energia para cá de alguma forma. Com perdas. Perdas e também, de uma certa forma, eu vou precisar eventualmente ter uma faixa, uma estrada para isso passar, né? Então, será que é melhor fazer isso ou é melhor eu ter uma térmica em que eu consiga complementar uma energia de demanda localizada naquela cidade? Então, esse tipo de preconceito que eu digo é o seguinte, é uma falta de conscientização e uma aplicação da engenharia de uma forma mais enfática. Nós temos instrumentos técnicos que a gente consegue fazer essa análise e ver o que é melhor para a cidade ou para o país. É isso que eu acho que poderia ser melhor aproveitado. A mesma coisa a gente poderia dizer da energia eólica e energia solar? Sim, é isso? Isso é. A energia eólica, a energia solar, elas hoje a gente vê, tem uma prática que alguns investidores a gente percebe que eles estão fazendo muitas plantas juntas. Por quê? Porque a infraestrutura elétrica para esse sistema é uma só. Agora, o equipamento eólico, aquele catavento, né? E o equipamento solar são aquelas placas. Então, eu posso pôr o catavento em cima e as placas embaixo. E o sistema elétrico ser único, né? Para transmitir. Então, eu obtenho uma sinergia da tecnologia que eu tenho lá e até, às vezes, acabo reduzindo um pouco os investimentos, uma gestão um pouco mais inteligente, entre aspas. Só que, para isso, eu preciso de grandes áreas. E são áreas relativamente abertas, né? Tanto é porque onde venta não tem muitas árvores no entorno. Eu preciso de áreas abertas. Por isso que no Nordeste nós temos um potencial forte da parte eólica. E o Nordeste, como todo mundo sabe, perto do Equador, sol direto, né? Então, são sinergias. Esses estudos a gente vem aprendendo, a gente vem pegando essas informações, trabalhando ela e verificando resultados mais positivos, mais interessantes. Bom, a gente tem observado também que, tanto em mobilidade urbana como na indústria, é cada vez maior o uso de motores elétricos, né, Kenzo? Que oferecem mais eficiência e interação se comparados aos motores movidos a combustíveis fósseis. Em termos, se a gente pensar na questão ambiental, os motores elétricos, eles são de fato mais adequados? Não produzem os gases relacionados ao efeito estufa? Essa diferença, ela é bem interessante? Vale a pena? Sim, então, o que nós temos alguns estudos aí, obviamente, que são coletados, né, de instituições de pesquisa. Agora, o que a gente vê no cenário urbano, o grande vilão de consumo de energia são as edificações, né? Porque tem muita casa, tem muito comércio, tem muita edificação, tem muitos prédios. Agora, o grande vilão da emissão de dióxido de carbono, né, o CO2... Quem será? Quem será, né? São os carros, a mobilidade, não tem jeito. Então, se a gente olhar por esse cenário, se nós conseguirmos fazer com que otimize os sistemas de transporte de massa eletrificado, eu já consigo tirar, de uma certa forma, essa demanda reprimida ou uma demanda oprimida, né, das pessoas que precisam ir de carro trabalhar. E se esse sistema eletrificado estiver em transporte de massa, eu já não estou gerando dentro da cidade a emissão de poluentes. Tá? Se eu expandir isso para o carro individual, para a bicicleta ou para a moto, ou seja, qualquer outro tipo de sistema de mobilidade, a eletrificação do seu motor, esse motor ele dá um rendimento muito maior, como você mesmo disse, né? Então, o sistema, do sistema de tração do motor elétrico, ele dá um rendimento de 80%, 85% da eficiência desse sistema. Enquanto o motor a combustão, ele chega a dar de 25%, 30%. É bem menor. Tá? Isso significa, por quê? Porque o motor, acho que todo mundo tem um carro, percebe, né? O carro, o motor, na parte do motor do carro está lá quente, está toda hora quente. Ela está gerando uma energia que a gente chama de energia térmica. Então, essa energia térmica ela é perdida, ela é jogada fora. Tá? Se eu tiver isso numa planta de geração, essa energia térmica, num motor, qualquer ele que seja, eu posso aproveitá-lo
É o que a gente chama de sistemas de cogeração. Eu aproveito esse calor, transformo em vapor e o vapor tem pressão. Se o vapor tem pressão, eu consigo gerar outra turbina a vapor. Então eu dou uma eficiência maior de capacidade de retirada de energia elétrica. Junto a isso, ainda tem outros derivativos dos sistemas de vapor que eu posso aproveitar. Né? Então, o gás carbônico lá eu posso usar numa indústria de bebidas, né? Porque a bebida injeta, né, o refrigerante lá, o gasoso, aquele gás vem de algum lugar, né? Então eu posso injetar. Da mesma forma, eu posso utilizar esse calor nos sistemas de processos industriais. Tá? Então eu posso fazer de uma forma inteligente usinas térmicas fora da cidade, mas essas usinas térmicas ou nas redondezas junto ao que a condomínios ou distritos industriais. Então eu tenho uma sinergia de demandas em que eu posso lá compatibilizar as energias que poderiam estar sendo perdidas nos carros, naquele calor que sai do motor, mas lá numa indústria eu posso estar aproveitando para outros processos industriais, entendeu? Então a eficiência, sim, a eficiência do motor elétrico é maior, ela com certeza, se for aplicados nos veículos e também nos sistemas de transporte de massa, a redução de emissões ela é muito grande, né? Nós temos aqui em São Paulo um caso que a Siemens realizou, que foi a automatização do sistema da Via 4. O que significa isso? Você pega um metrô da Via 4, o metrô ele é elétrico, ótimo, a sua essência já é verde na operação, né? Agora, se eu conseguir, além disso, fazer uma automação, dar uma inteligência para ele, para que otimize e gaste o menos possível de energia para transportar o mesmo número de passageiros, fantástico, é isso que o sistema faz. Como que ele faz isso? Eu consigo saber quantas pessoas estão entrando nas estações e eu daí, com esse dimensionamento, eu sei dizer quantos trens eu preciso ter na linha. Então, eu não preciso ter tantos trens por uma hora de vale, uma hora que eu não tenho tanta gente. Aí eu faço os trens pararem. A hora que começa o horário de pico, ou mesmo, por que tem que ser inteligente? Porque eu não posso ficar preso a horários. Eu preciso ver com estatísticas. Então, a hora que começa a ter uma demanda lá nos bloqueios, mais gente entrando, eu já começo a pôr trem na linha. Entendeu? Então, essa inteligência é uma automação em que favorece a economia da energia elétrica que eu vou estar usando no transporte de massa. Tá? Então, assim, é um ambiente todo ele integrado que pode dar uma inteligência para um sistema que, apesar de parecer único, mas ele acaba colaborando para o sistema da cidade inteira. Essa questão de mobilidade urbana por meio da energia elétrica é bem interessante mesmo. Bom, e uma grande tendência para o futuro é o crescimento da geração distribuída, em contraponto ao modelo atual de grandes negócios. Para você que não conhece, geração distribuída é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada junto ou próxima do consumidor, independentemente da potência, tecnologia e fonte de energia. Kenzo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto e da importância ou não da gente ter essa criação de energia próximo do consumidor. Então, a geração distribuída, a gente defende um pouquinho porque reflete muito o que a gente chama de perdas. Tá? Aquilo que eu estava comentando, se a gente gera energia numa região muito distante da área de consumo, eu tenho que ter um sistema que a gente chama de transmissão. O que é transmissão? Aquelas torres altas passando aqueles cabos grandes. Tá? Quando eu trago aquela energia de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, onde está sendo gerado até uma cidade, eu vou perder energia ao longo dessa transmissão. Isso é um ponto. O segundo é o seguinte, isso me custa. Isso é uma estrada de energia. Né? Então eu tenho que pagar pedágio. Então, para o consumidor, ele está pagando esse pedágio. Esse valor é repassado. É repassado, nada de graça. Não, o modelo tem que ser sustentável. Não de graça. Não de graça. Isso. E o modelo tem que ser sustentável, então tem que ter dinheiro, né? Então, o que a gente acredita bastante? Se em centros urbanos que nós estamos vendo essa tendência de concentração, nós vemos lá dentro alguns pontos que são pontos de autoconsumo. Tá? Então, você pega lá sistemas hospitalares. Vou dar um exemplo, pode ser qualquer outro, mas um sistema hospitalar, em que o hospital, todo mundo sabe, precisa trabalhar 24 horas por dia. Tem que lavar a roupa, então usar água quente. Né? Eu preciso de energia com alta disponibilidade. Eu não posso, numa sala cirúrgica, parar a energia. Né?
Eu preciso de ar-condicionado nos quartos, nas áreas administrativas, quer dizer, eu preciso de várias energias dentro de um sistema, de um complexo de edificações dessa forma. Tá? Se eu tiver um sistema de geração próximo a uma área dessa, ou junto a essa área, todas essas energias que eu mencionei, elas podem estar sendo supridas por essa mini ou micro geradora localizada. Isso seria uma geração distribuída. Por quê? Porque a hora que esse complexo não estiver usando o máximo do que essa geração está utilizando, está necessitando, está provendo, eu posso jogar para a rede. Tá certo? Então, o meu excedente eu jogo para a rede, não é perdido. Outras áreas vão estar utilizando. Agora, o meu problemão lá, o meu tendão de Aquiles, que é aquela unidade que consome direto, tem altos consumos concentrados, eu estou resolvendo com essa minha microgeração, com uma geração distribuída. Então, o conceito de geração distribuída, diria eu, que até acaba sendo um conceito de uma inteligência para as cidades, porque é um cenário diferente que não havia antes. E agora a gente começa a perceber que isso é crítico, porque antes nós defendíamos o seguinte: onde que era o maior consumidor? É a área industrial, que a indústria está consumindo demais de energia, né? Só que hoje, com essa concentração populacional, a gente sabe que quem consome energia são os edifícios. A indústria, ela tem 30% do cenário total de consumo de energia numa cidade, entendeu? 40% ou mais está nas residências, nas edificações. Olha que interessante. Então não adianta só olhar, você que vai comprar um apartamento, não adianta olhar só um metro quadrado, não é que Isso, é. Tem que olhar a longo prazo, então, né? Se o prédio é inteligente. Então, isso é um outro cenário bastante defendido, né? Nós temos uma cultura, ou vamos dizer assim, um vício, né? No sistema de a gente comprar o prédio mais barato, né? A casa mais barata, entre aspas. Quando a gente compõe um cenário de quanto custa né, durante a sua vida útil uma casa, uma residência, uma incorporação, a gente separa essas percentagens e mais ou menos o seguinte: a construção equivale a 20%. Tá? 40% na vida dessa sua residência, do seu comércio, vai ser gasto em cima de energia. E 30% ou 30% ou um pouco mais vai ser em manutenção. Então, se a gente pegar 70% ou 80% do gasto que você vai ter daquele imóvel, vai ser na sua operação e não na sua compra inicial, entendeu? Então, a gente acaba se preocupando demais o seguinte: eu vou comprar o metro quadrado mais barato em termos de construção. O que hoje, né, o que a gente tem no cenário? Quer dizer, a construtora também, ela vai estar pensando em fazer algo custo menor. Para que eu pôr inteligência? Para que eu colocar uns sistemas de LEDs nas iluminações? Para que eu vou colocar uma gestão no elevador? Agora. Não aparece, né? Tem elevador? Ótimo. Tem iluminação? Perfeito, né? Tem um sistema de gestão lá da água centralizado? Está todo mundo recebendo água? Está ótimo. Só que depois, quando a gente chega e entra, aí a gente começa a ver o nosso condomínio subindo todo ano, né? E a gente fala: mas poxa, por que ele está subindo? Porque o sistema de elevador não tem uma inteligência e os motores estão começando a ficar desgastados, porque às vezes eu uso demais um e uso de menos o outro, né? Ou uso dois ao mesmo tempo sem precisar, ou eu não ponho uma inteligência. O elevador é um dos vilões dentro do sistema residencial. No comercial, o ar-condicionado ou a iluminação, aquelas salas, várias salas sem ninguém, tudo aceso. Né? Você entra com o ar-condicionado ligado no máximo, com 2 pessoas, num escritório de 200 metros quadrados, por exemplo. Isso daí, acho que acontece com todo mundo. Esse tipo de gestão que o sistema pode dar, essa inteligência predial, que são pontos, elementos tecnológicos que nós, assim, a gente acaba desenvolvendo, porque a gente vê que isso dá um retorno muito significativo, tanto para o usuário, para o cidadão, para o lado da sociedade, como dá muito para as áreas urbanas, para as metrópoles, as cidades. Você sabe que eu tenho visto vários colegas já, onde a parte de inteligência do prédio é um fator de decisão para comprar ou não o apartamento. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a gente está mudando essa cultura que você colocou. Não é todo mundo ainda, mas vamos lá, a gente chega lá, né? Estamos aprendendo, né? Bom, ainda falando sobre a geração distribuída, você está falando o seguinte, que com um número maior de geradoras, especialmente em áreas de grande densidade populacional, a gente consegue reduzir as perdas na área de transição, é isso?
De alguma forma a gente reduz? Eu diria assim, a transmissão, né, vamos pensar assim, de uma forma bem macro, tá? Energia. O que é energia? É alguém gerando uma hidrelétrica, um catavento lá eólico, uma placa solar, uma usina nuclear, uma usina, o que seja, está lá. É uma energia. Isso aqui são as geradoras. Depois tem uma outra parte que é o sistema de transmissão. É eu pegar essa energia e transferir isso para os centros de consumo. Tá? Quando eu chego no centro de consumo, eu tenho um ambiente de distribuição, tá? Que é o que a gente vê na cidade. Então, estou lá distribuindo energia. Quanto eu conseguir reduzir um desses pedaços em termos do que eu tenho que pagar, tudo isso eu pago. Eu pago a geradora, eu pago a transmissão e pago a distribuição. Então, se eu conseguir reduzir a distância, teoricamente, para o volume de energia, eu não vou precisar o quê? Pagar essa transmissão. Ao mesmo tempo, se eu conseguir pegar os meus problemas aqui e fazer uma geração localizada, eu não vou precisar novas usinas grandes longe, ou ampliar uma usina, né? Vou até jogar um extremo, de repente pegar uma Itaipu e ampliar ela. Se eu puder fazer pequenininha algumas informações em que são demandas, né, são as gerações distribuídas, isoladas ao lado do seu centro de consumo, eu não vou precisar investir nem na geração e não vou precisar pagar as transmissões de longa distância. Então, tudo é um equilíbrio. Não existe assim alguma coisa que bom, a lei é essa, não existe. Tudo a gente tem que estudar e verificar qual é a aplicação melhor para que a gente possa ter o melhor resultado econômico e técnico da solução. Pode gerar mais segurança no abastecimento? Sim e não, né? Teoricamente, por quê? Porque você tem um risco menor que a rede de transmissão. A gente já não ouviu falar, deu blackout em alguma ocasião, por quê? Porque houve uma queimada, né, que embaixo da rede de distribuição tem plantação. Houve uma queimada e caiu a rede de distribuição, daí deu um blackout numa região que caiu. Cenários que a gente ouve já falar. Então você tem um risco menor, porque você está gerando do teu lado. Agora a geradora, o sistema de geração, ela precisa ter o quê? Sua manutenção, precisa ter sua perfeita utilização e operação, para que eu não precise também ter que parar meu sistema de geração. Tá? Então, tudo é uma questão de ponto de vista a poder ter um bom sistema de alta disponibilidade. A Siemens ela trabalha muito o seguinte, a cidade ideal é a cidade que tenha resiliência. Tá? A cidade com resiliência é a cidade que tem alta disponibilidade, a cidade que não para. Uma cidade parada é uma cidade que não dá retorno para a sociedade. Então, a cidade ela tem que estar sempre viva, né? Em horários de entretenimento, em horários de trabalho, em horários de mobilidade e circulação. Mas ela precisa estar sempre operando. Para estar sempre operando, ela precisa ter energia e infraestrutura. Se ela tiver energia e infraestrutura, ela consegue fazer com que isso não pare. Então, vamos dizer assim, um dos alicerces para que uma cidade tenha um conceito de cidade inteligente e de cidade sustentável, né? Lembrando do tripé, é eu poder dar garantias para os meus empregadores terem condições de segurança e alta disponibilidade de energia para fazer com que seus escritórios, suas fábricas funcionem, né? E a sociedade entender isso como algo que possa estar tendo um resultado favorável para eles. Tudo isso dentro de um ambiente, né, dentro de um cenário em que ambientalmente seja correto. Tá? Não é fácil. Difícil, é uma missão complicada. Bom, vamos falar de tecnologia. Como é que a tecnologia pode auxiliar a geração e distribuição de energia, Kenzo? Hoje nós temos um modelo, né, uma tecnologia que a gente chama, muito famosa, aí o pessoal fala muito, que é o Smart Grid. Né? O que é esse Smart Grid? Essa distribuição, eu posso ter, o que seria favorável nessa distribuição? É eu ter a gestão de todo o consumo e a gestão de toda a entrega. Tá? Então, vou fazer uma analogia mais fácil, que é, por exemplo, sistemas de água. Hoje nós temos um sistema de adução. Adução significa onde estão as grandes caixas da água, os reservatórios. O pessoal de saneamento não gosta de falar caixa d'água, quer fala reservatório, né? Mas onde tem as grandes caixas da água da cidade, aqui existe, imagina vasos comunicantes, né? Se você pegar uma mangueira um do outro enquanto está na mesma altura, eu consigo abastecer. Então, o que significa eu ter um smart grid nesse modelo? É eu poder fazer com que essa água seja utilizada na cidade
da melhor forma possível, abrindo ou fechando o registro desses reservatórios, dessas caixas d'água. Tá? Então isso significa o seguinte: se eu quero chegar em casa e ter lá, abrindo minha torneira, uma água saindo com uma determinada vazão, uma pressão, para eu fazer isso eu preciso saber quanto que tem que chegar de pressão nessa ponta, né? Quanto que tem que chegar a água de pressão da água nessa ponta. Para eu saber disso eu preciso pôr um instrumento lá que vai me dar a pressão da água no caninho que está chegando na casa da Sandra, né? Então aquele caninho está com um equipamento, está falando, ó, a pressão está chegando boa. O que eu faço? Eu mantenho os registros das outras caixas d'água daquele jeito. A hora que aquela pressão começa a diminuir, por quê? Porque o vizinho da Sandra abriu a água dele também, né? Então daí começa a diminuir. A hora que começar a diminuir, opa, aí o Smart Grid vai falar assim, abre um pouco mais lá o registro da caixa d'água, para voltar na pressão igual para a Sandra e para o vizinho dela. Quer dizer, é uma análise em tempo real. Em tempo real. Assim? Isso, por isso que um Smart Grid, ele acaba convergindo a um modelo de database muito alto, Big Data, né? Tá? Então hoje, por exemplo, nós estamos aí no sistema, como eu estava comentando, da operação do sistema do ONS, né, do Operador Nacional do Sistema de Energia, e lá nós temos 200 mil pontos instalados de telemetria, que faz isso daí para a energia. Fica olhando como que está a energia, como que está a hidrelétrica de Itaipu, como que está lá em Samuel, como que está como está a eólica, o parque eólico lá do Nordeste, como que está as placas do Centro-Oeste, né? Está gerando, estão todas gerando. Como estão as térmicas distribuídas, como está a Angra gerando, todos. Tá? Aí ele vai enxergando isso daí através desses 200 mil pontos. Esses 200 mil pontos ele manda uma informação a cada 4 segundos. Então você pega a cada 4 segundos 200 mil pontos mandando informação. Né? Multiplica isso, pega num dia só, ou pega num ano, ou pega num tempo. Essa informação toda é guardada e ela é feita estatisticamente toda a governança do sistema de transmissão nacional. É uma coisa assim que a gente tem que ter orgulho de ter no Brasil, porque não tem no resto do mundo. Né? Tá? Então é uma coisa assim bastante inovadora para a nossa situação. Tá? A Siemens, quando implantou isso, virou um case mundial até para a própria empresa. Né? Por quê? Porque é algo diferente, é algo novo, muito forte. Tá? Nós trabalhamos num sistema desse, trabalhamos isso no sistema de saneamento, então uma Sabesp, que é a maior companhia de água e gestão aqui, pelo menos da América do Sul, hoje nós estamos trabalhando também no sistema de adoção. Então a gente controla também essa parte de água, quer dizer, a Sabesp controla isso no sistema de Smart Grid. Então o Smart Grid ele é muito favorável para a cidade em termos de eu garantir a entrega ao meu usuário, ao meu domicílio, ou à minha indústria, ou no comércio, o que ele precisa receber, de que forma e quando. Tá? E fazendo com que todas as geradoras, né, que eu comentei, porque a geradora vale para a água como para a energia, todas as geradoras elas façam e produzam somente o necessário, sem que precisa perder o excesso disso. Dá para prevenir ou combater fraudes? Sim, dá para prevenir, porque você começa a ter cenários, né? A partir do momento que você começa a ter estatísticas, você consegue ter modelos e cenários em que você sabe que, de repente, um supermercado de 500 metros quadrados, ou de 1.000 metros quadrados, ou de 10 mil metros quadrados, não interessa, ele tem um perfil de consumo tal. Se o vizinho, né, um outro supermercado, com o mesmo perfil, com as mesmas características e tudo mais, está consumindo metade, poxa, alguma coisa não está certo, né? Então, você começa a poder ter esses comparativos. Até foi bom você colocar assim, porque nós temos a falsa ilusão de que os grandes vilões são as residências nesses modelos, né? Mas não, o que nós temos, na verdade, são os que nós denominamos e chamamos de grandes consumidores. Esses aí, quando eles fazem alguma fraude, o impacto dentro do sistema econômico é muito mais forte. Assim como acontece com a água também, né? Sim, a gente sabe. Igualzinho. A água. Consumidor pequenininho que causa problema. Aproveitando o tema, Kenzo, você poderia explicar para a gente um pouquinho o conceito de perda não técnica? Perda não técnica? Perda não técnica é a perda que não é provocada pelo sistema. Né? Okay. Então, em palavras bem simples, é o roubo e a fraude. Né? Então, a perda técnica seriam as perdas que você é provocada pelo sistema, um vazamento, no caso de água, ou o teu fio começa a esquentar,
né? A energia passando onde o fio esquenta, isso é perda, porque ela não deve esquentar. Quando ele está esquentando é que ele está perdendo energia elétrica em forma de térmica. Tá? Então, isso é uma perda técnica. A não técnica é eu fazer o gato, né? Que o pessoal fala de uma forma geral. Ficou Né? super claro para você? Perda não técnica é o gato, é isso que... Bom, e no Brasil o desvio de energia é um fator que gera um custo alto para os operadores de sistema, onerando excessivamente o operador, os demais usuários e o governo, inclusive através de subsídios. É isso mesmo? O custo desse desvio de energia para a gente é muito alto? Ele não é baixo, ele é relativamente alto. Hoje nós temos bastante perdas que refletem até modelos que eu diria impactam a não necessidade de investimentos. Né? Então você, talvez em algumas situações a gente fala assim, eu preciso fazer uma nova Itaipu. De repente, se a gente conseguir controlar as perdas nacionais, às vezes uma metade de uma Itaipu eu não preciso fazer, de tanto que a gente acaba perdendo, né, de sistemas, de modelos físicos ou de modelos técnicos e não técnicos. Tá? Então, são impactos grandes em termos de sistemas de falta, vamos dizer assim, de gestão da energia. Agora, a Siemens tem alguns cases de sucesso de smart grids bem interessantes, como o projeto Energia Mais, em parceria com a Eletrobras, e também um outro case chamado De Cristal, que é um projeto de um prédio sustentável em Londres, desenvolvido em parceria entre a Siemens e a prefeitura da cidade. Conta um pouquinho mais pra gente como é que funciona. Tá. O Energia Mais é um sistema, hoje foi implantado, está sendo implantado em 6 estados do Brasil, né? Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Piauí, Alagoas, né? De uma forma geral. Esses sistemas são sistemas de telemedição, são 110 mil pontos, dos quais 100 mil são residenciais e 10 mil são os consumidores de média voltaica, são os grandes consumidores, né? E dentro desse sistema a gente acaba o quê? Fazendo com que toda a gestão de medição ela seja concentrada em Brasília, pelo sistema da Eletrobras. Então, hoje o que a gente já consegue fazer? Eu consigo ter uma visibilidade do consumo, né? Conseguiria ter a visibilidade no final desse projeto, deve durar mais ou menos em torno de 2 anos, 1 ano e meio, toda a implantação, a gente já consegue ter essa visibilidade do que vai ocorrer em termos de medições nessas regiões. São regiões de difícil acesso, em que você pode dar, olhando essa medição de uma forma mais, eu não diria em tempo real, mas uma forma mais cuidada, de você poder estar lá todo o tempo do lado do teu cliente, uma melhor qualidade da energia para ele também. Tá? Então, são focos de smart grid, né, que estão olhados ou focados no que a gente chama de smart metering, né, que é medição inteligente. Então, eu consigo fazer isso. Isso promove no futuro vários modelos interessantes, do modelo de você negociar no futuro, quando houver uma regulação com o teu operador, tipo, olha, e se eu fizer o seguinte, eu não consumo a minha energia no pico que você tem, todo mundo chega em casa entre 6 e 8 horas, 5, 8 horas, aí liga o chuveiro, aí vai o pico de energia. Pô, se eu tomar banho às 9, você me dá um desconto? Entendeu? Aí hoje é impraticável, eu não sei que hora que ele está consumindo aquela energia. Existe uma tentativa aí com o horário de verão, né? Parece sim, é o horário de uma verão... tentativa que eu não sei se é tão assertiva, não sei. Eu acredito assim, tem que olhar, de novo, tem que olhar todo o cenário, né, urbano, quer dizer, não é só indústria, não é só casa, tal, então vários fatores. Eu acredito assim, que estatisticamente se tem um ganho, existe um ganho. No mínimo um ganho social, do tipo, o modelo de colaboração, né? A sociedade nossa, inclusive a brasileira, né? Eu sinto muito isso, né? Um modelo de a gente tentar ser colaborativo. Nós somos muito colaborativos, mas a gente não consegue mostrar essa colaboração. Tá? Quando a gente conseguir organizar, né? Ordenar uma colaboração conjunta, é a história lá das formiguinhas, todo mundo consegue fazer a movimentação ser favorável. Né?
Eu acredito muito no nosso povo. Então, eu acredito que esses modelos aí, eles dando essa possibilidade de educação, de cultura, a gente consegue ter essa sinergia de resultados. Tá? Então, o Smart Grid, nesse modelo de medição que foi colocado aí nesse caso que você mencionou de Energia a Mais, ele está focado nisso, de você trabalhar com a cultura, dar uma qualidade melhor para o seu usuário, fazer as gestões de energia em zonas muito remotas que antes a gente não conseguiria ter essa visibilidade como pode ter agora. Tá? No The Crystal, é um prédio com certificações aí na BREEAM, que é um tipo de certificação de prédios verdes. Nós somos qualificados como Outstanding, né, que é o pico do BREEAM, e no LEED nós somos como Platinum nesse prédio. O que significa isso? São certificações reconhecidas mundialmente para edificações em que, quando dentro de um certo modelo de pontuação para esse prédio, eu consiga garantir um resultado em que esse prédio tenha o melhor perfil sustentável. Tá? Ou seja, eu consigo naquele fatorzinho lá da operação, manutenção, gasto de energia, o menor possível, né? Então, aqueles 20% comparado com os meus 80% de gastos da edificação, né? Para construir eu gastei 20, para depois manter o gasto 80, tá? Eu tento diminuir o máximo possível esse 80. Em cima, obviamente, no equilíbrio, né, de benefício e custo. Tá? Então, reuso de água é um modelo que tem aplicado dentro de um prédio desse. A formatação, né, o modelo arquitetônico do prédio foi desenhado pensando na incidência solar. Né? Então, ele tem uma ventilação, que é uma ventilação natural. Existe, né, existem modelos de geração de energia. A água também ela é reutilizada, né? Ela é feita de reuso para várias aplicações. Então, são vários fatores que vai colocando, né? Inteligência predial em termos de iluminação, em termos de ar-condicionado, vários são elencados, isso tudo é colocado na classificação e daí você diz que o prédio é Platinum ou Outstanding de acordo com esse modelo. Né? Agora, existe algum exemplo de construção sustentável nesses mesmos fundamentos ou de uma forma similar aqui no Brasil? Existe, nossa sede não pode ser, né, em caso de Ferreira, espelho de pau, né? Tá certo. A nossa sede aqui na Vila Mutinga, ela é uma certificação LEED Gold, ela não é um platino, porque era uma edificação antiga, né? Então você não consegue mudar a arquitetura, mudar as coisas. Então você tem que fazer o máximo que você pode fazer aplicando num prédio existente. Então nós fizemos essa aplicação e tivemos a certificação Gold. Além disso, o ginásio, me ajuda lá, aquela arena lá de Brasília. Daqui a pouco a gente... Então, a Arena de Brasília, nós fizemos toda a implementação tecnológica nela e é uma das poucas arenas mundiais com certificação LEED Platinum Gold Platinum. Então, ela está chegando numa classificação dessa, já está toda preparada para isso. Né? E acredito eu que esteja evoluindo para que possa ganhar essa certificação. Tá? Parabéns mais uma vez para cima. Obrigado. Mas existem outras edificações, o país tem bastante edificações, existem hoje incorporadoras, existe hoje a conscientização no setor da engenharia de construção, que isso é favorável. Tanto existe isso, como existe um modelo do governo federal, que é o Procel Edifica, tá? Que é uma tentativa de fazer com que exista essa conscientização da realidade do investimento tecnológico na edificação e o resultado que ele pode ter. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de digitalização. Como é que esse modelo permite uma visão geral simplificada de uma rede complexa, né? Uhum. Como é que funciona isso? Então, digitalização. O que é digitalização? Né? É tentar, hoje, nós termos uma gestão de todos os ativos, de todos os sistemas, de uma forma geral. Tá? É eu converter cada ponto da minha rede numa forma tal que eu consiga convergir todas as informações para eu poder fazer uma gestão remota. Tá?
Então, essa digitalização, ela vem, eu estou simplificando, né? Me perdoe o pessoal de TI, porque se eu começar a detalhar aqui, a gente vai começar a falar, mas simplificando de uma forma bem aberta, bem macro, é eu fazer com que todos os sistemas em que eu tenha algum tipo de informação ou eu necessite algum tipo de interação, eu consiga ter essa ação remotamente, tá? Então, para eu fazer isso, eu preciso digitalizar aquele elemento. Eu preciso fazer com que eu consiga transformar as informações que ele possui em algum tipo de codificação, algum tipo. E daí essa codificação ser transmitida para o sistema, tá? Então, eu preciso ambientalizar isso. Eu preciso fazer com que aquela unidade, seja ela um sistema que a gente pega num celular e eu transmito, faço uma ligação para um ponto e falo assim, olha, liga o micro-ondas. Né? A gente tem visto agora essas propagandas muito fortes aí dos utensílios domésticos, né, que eu consigo fazer remotamente uma gestão. Né? Abre lá para mim a porta que eu estou chegando. Né? Então, esse tipo de sistema, quer dizer, eu tive que digitalizar a porta, eu tive que digitalizar o micro-ondas, eu tive que digitalizar uma geladeira ou um forno, para eu poder receber uma informação, ele entender essa informação e executá-la. Então, esses modelos de digitalização no nosso mundo, no mundo de energia, no mundo urbanístico, ele acaba sendo cada vez mais uma demanda de necessidade. Né? Hoje a nossa realidade assim, mais próxima da digitalização é a TV digital. Né? O que é uma TV digital? Quais são os benefícios da TV digital? Além, obviamente, da qualidade de imagem e tudo mais, né, do som. Mas é a possibilidade de eu poder interagir com o meu usuário. Né? Então, a TV digital, ela dá aquela possibilidade de eu chegar e falar assim, eu quero assistir o filme tal, né, em tal horário. Né? Ou eu quero falar com o meu colega pelo Skype lá do outro lado do mundo. Eu vou fazer isso com a minha TV. A minha TV, ela começa a ser digital porque eu tenho duas informações indo em duas vias, tá? E eu consigo ter uma interação junto a ela. Então, para eu capacitar essa TV nesse aspecto, eu preciso ter telecomunicações, eu preciso ter equipamentos que estejam com informações digitalizadas e fazer com que eles sejam interativos. Muito bem. Agora, você acha, na sua opinião, falta uma política pública, tanto do governo federal, quanto principalmente das esferas estaduais e municipais, que incentive esse modelo de construção e projetos sustentáveis no nosso país? Assim, política pública é uma coisa complicada de se falar, viu? Porque a gente atua meio vamos dizer assim, na margem desse modelo, né? A CIMES, ela é muito de engenharia, de tecnologia e de inovação. E aí a gente entende muito forte isso, que a engenharia, a inovação e a tecnologia, de uma forma geral, são subsídios para se construir as políticas públicas. Né? Eu diria que o país está trabalhando nisso. A gente participa de alguns debates, conversamos com algumas empresas, vemos algumas movimentações. Existe sim essa movimentação a se desenvolver políticas públicas para que isso possa estar alavancando novos modelos, regulamentações mais orientativas, situações um pouco mais normalizadas, tal, né? E eu acho que nós vemos assim, contribuindo ao máximo nós podemos com essa parte dos subsídios, da parte de tecnologia, da parte de inovação, da parte de melhores práticas mundiais. O The Crystal, que você mencionou, lá é a sede do que nós chamamos de Centro de Competências de Cidades. Lá nós reunimos informações de todos os que a gente chama de todos os Kensos em quase 190 países pelo mundo. Né? Então são várias cidades. Lá a gente traz as informações, as melhores práticas, né, e os casos de sucesso, trocamos informações entre nós, desenvolvemos, aprimoramos e melhoramos. Isso dá informação no debate, por isso que é o cenário, né, de uma forma geral, é um cenário de debate, de discussão do que é melhor para as cidades, e aí a gente consegue não errar com o erro do outro. Né? Quer dizer, vamos aprender com o erro do outro, então não vamos errar de novo. Né? Esse cenário ele vai bastante forte para ajudar com que governos, com que prefeituras, com que prefeitos consigam aprender desse modelo, verificar o que foi aplicado com cidades com perfis semelhantes e aplicar suas políticas públicas localizadas. Agora, vamos entrar no assunto análise de dados, também conhecido como Big Data. Como é que as novas tecnologias, Kenzo, de mercado, permitem traduzir um volume imenso de dados, como você mesmo colocou, em informações relevantes
para rápidas tomadas de decisão. Como é que é feito isso na Siemens, essa troca? Eu diria assim, não é como é feito na Siemens, é como nós podemos tratar a solução, né? Cada vez mais a gente precisa ter uma visibilidade de todo o ambiente da solução, todo o sistema. O que significa isso? Aquilo que eu estava comentando. A gente tem que trabalhar, pensar em energia, geração, transmissão e distribuição. Eu tenho que ter o conhecimento de toda essa cadeia e saber como que essa cadeia precisa operacionalizar. Em cima dessa informação, com essas estatísticas e com esses dados coletados, a gente consegue fazer modelos matemáticos com que dê possibilidades mais interessantes em forma de gestão. Tá? Então, o Big Data hoje, eu acho até que migra muito forte para a internet das coisas, que aí a coisa fica pior, a coisa acaba tomando proporções bem maiores. Eles estão bastante centrados em como fazer com que essa gestão elas estejam alinhadas com o processo, ou com a rede, com a cadeia de todo aquele processo. Tá? Então, a Siemens ela estuda muito esses modelos, ela pratica 2 pontos muito fortes. Um é a segurança da pessoa. Então, se você... a ideia sempre é colocada assim, se você utiliza um produto, esse produto não pode ser prejudicial para a pessoa. Né? Então, em termos de acidentes, o investimento é muito forte. E daí, para poder trabalhar nesse modelo de evitar com que existam esses acidentes, existe um modelo das estatísticas, né? O que acontece? Se eu já trabalhei com um sistema de transformador, entre aspas, vou falar um modelo genérico, dentro do transformador, de repente eu tenho lá uma cerâmica, né? Se essa cerâmica, em algum momento de alguma experiência que a Siemens já teve no passado e que já verificou que uma trinca com uma microfissura, uma nanofissura, pode ocasionar um problema, então eu não vou aceitar cerâmicas que tenham nanofissura ou microfissura. Tá? Então essas estatísticas elas são trabalhadas em cima das informações de milhões de transformadores que estão espalhados pelo mundo. Tá? Então eu vou pegando essas informações, compilo e vejo algo que vou separando. Então, dá problema uma cerâmica? Então, vamos começar a centrar em cerâmica. Dá problema por quê? Porque é da qualidade da cerâmica, por isso que eu tenho que entrar no processo inteiro. Qualidade, mas é na fissura, é na micro, é na nano. Em cima disso é por quê? Por causa da voltagem, é uma voltagem alta, baixa, média, como que é feita essa distribuição. Então, eu segmento essas informações. Então, existe uma inteligência que pega um Big Data, separa, reagrupa esses modelos, traz as estatísticas, cria modelos matemáticos, daí a gente cruza as informações e daí eu consigo fazer com que essa gestão me traga um resultado mais atrativo para aquele modelo. Tá? Então, eu diria assim para você, existe muito processamento? Existe, mas tem que existir por trás disso muita conscientização do teu modelo, do teu processo, para que você faça essa aplicação ser a mais eficiente possível. Né? Então, muito bem. Bom, a gente está chegando ao final do Urban View de hoje, mas antes eu tenho mais uma questão. O Connect Smart Cities, que ocorre entre os dias 13 e 5 de agosto, envolve empresas, entidades e governos em um evento que tem por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias nas cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades. Kenzo, na sua opinião, qual a importância de eventos como esse para a discussão do futuro das nossas cidades? Eu diria que hoje é imprescindível, né? Trabalhamos hoje num modelo globalizado. Isso significa colaboração entre as experiências aí pelo globo terrestre, né? Pelo planeta. Né? Então, quando eu vou fazer até uma analogia, quando nós desenvolvemos o centro de competência lá de Londres, do Crystal, um dos focos foi muito similar, quer dizer, o foco foi muito similar a isso. Aí eu tenho um palco, eu tenho um local onde eu consiga trazer sociedade, consiga trazer academia, consiga trazer indústria, consiga trazer governo e discuta lá cases que foram aplicados em diversos pontos do país. O que deu certo, o que deu errado e o que precisa ser feito. Tá? O Connect hoje ele está muito focado nisso, exatamente o perfil disso. Você consegue colaborativamente trazer as suas experiências, os seus erros,
né? E a gente brincar, abrir o coração, fala, vamos falar, vamos discutir, vamos melhorar, né? E não ter aquele modelo de competitividade lá, de querer saber, não, vou esconder o ouro aqui que deu certo. Não, é esse um foco. E num palco onde, com essa miscelânea de experiências e de profissionais e de características pessoais, que eu acho muito importante, né? É você trazer lá a academia com estudantes, com professores, com acadêmicos, pós-graduandos ou com pessoas que estão interessadas nesse modelo. Você trazer a sociedade, seja ela representativa em diversos níveis de classe econômica e classe tecnológica. É você trazer as indústrias no seu foco, obviamente, econômico, mas no seu foco do que tem de inovação para chegar e do que elas aprenderam, do que elas possuem mundialmente, que pode ser trazido para o Brasil para aplicar, né? Você consegue dar uma razão de poder ter ambientes em que nós queremos o melhor para as áreas urbanas, entendeu? Muito bem, agora vamos ao resultado da nossa programa. A pergunta foi: qual a fonte de geração de energia mais adequada para o Brasil? Olha que interessante o resultado. 7% disseram termoelétrica. Olha o preconceito com a termoelétrica que nós conversamos. 13% disseram hidrelétrica. Poxa, pouco. Pois é. E 80%, ou seja, a maioria, diz energia eólica e solar. Olha, as pessoas querem ser mais verdes. Que bom. Isso é bom. Mas é importante colocar a questão que você colocou de estudar o espaço para entender qual é a melhor energia. Isso, tudo é o equilíbrio, né? Eu não acredito assim, tipo, aplicar energia A, B, C, D ou E. Tudo tem que ter equilíbrio. Nós temos um país continental, então a gente tem que saber usar o máximo dele com tudo que existe tecnologia. Bem, eu conversei aqui com o Ricardo Kenzo, diretor de negócios para as cidades da Siemens. Ricardo, obrigada pela sua participação, viu? Foi extremamente esclarecedor. Eu adorei nossa conversa. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso aí para vocês, viu? Todos Sempre nós. para Siemens. Obrigado para todos nós. Bom, a agenda UrbanView dessa semana, o Connect Smart Cities, acontece entre os dias 3 e 5 de agosto, no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. Ele tem como intuito promover a discussão, a troca de informações e a difusão de ideias entre governo e empresas, focando atender às necessidades do cidadão consciente, visando que as cidades brasileiras possam tornar-se mais inteligentes e conectadas. Também será apresentado o ranking Connect Smart Cities, Cidades do Futuro no Brasil, realizado em parceria com a Urban Systems. Então, fique ligado e participe. Continuando a série sobre cidades conectadas e inteligentes, nos vemos na próxima edição do UrbanView, onde teremos como entrevistado Juan E. Micallef, diretor da Oracle, com o tema Governança. É na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, às 17 horas. Até lá!